uma festa de todas as tribos que você puder imaginar. Homossexuais, portadores de deficiência física, mulheres, negros, índios, quilombolas, gente que não tinha voz nem vez na sociedade brasileira, que eram silenciados, sem teto, sem universidade, sem emprego, enfim, um conjunto de setores excluídos da sociedade que não tinham vez nem voz, que não apareciam. Um gesto que o Lula fez muito nesses últimos 8 anos é passar o Natal, às vésperas do Natal, se encontrar com os catadores em São Paulo. Ele fez isso durante praticamente todo o mandato. Dia 22, 23 de dezembro, ele ia encontrar com os catadores na rua e geralmente anunciava alguma política importante, encontrava, era um gesto político de qual era a prioridade, né? E esse conjunto de, como o Paulo Henrique posso falar, esse conjunto de políticas de governo precisa se transformar em políticas de Estado, quer dizer, precisam ser institucionalizadas. Por exemplo, criou-se vários conselhos. Esses conselhos precisam estar inseridos na vida política do Estado, no poder de decisão, não só como consulta, como decoração, como faz de conta, né? Mas para tomar decisão. Um dos conflitos que está dando, por exemplo, que a política de direitos humanos do governo bate de frente com as Forças Armadas, os setores mais conservadores da sociedade, a questão do aborto, do homossexualismo, né? A extradição do italiano. A questão do italiano, quer dizer, a livre autonomia, o direito de asilo, o direito, enfim, de garantir a ampla defesa, são todas coisas que estão batendo de frente com uma raiz histórica de conservadorismo que tem no Brasil. O povo brasileiro é um povo extremamente conservador do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista moral, né? Então, e as elites são mais conservadoras ainda, do ponto de vista dessas questões. Então tem coisa que bate de frente e está sendo um enfrentamento. Está sendo um enfrentamento, né? E aí Paulo Henrique fala, nós não damos valor a esses gestos, essas iniciativas, esses processos. E no serviço público, vocês sabem, nós temos uma dificuldade de olhar para além do corporativo. Normalmente quando a gente reúne uma plenária é para discutir salário, benefício, negociação com o governo, carreira, a gente está certo olhar o nosso corporativo, nosso emprego, nosso salário, nossa dignidade profissional. Mas, como o próprio Lula dizia, se é um governo para todos, é um governo que tem que ter pesos diferentes. Os mais pobres precisam mais do Estado, né? Então eu escutei muitas vezes sindicalistas falar, pô, fica dando bolsa para a população rural, fica dando bolsa para negro, fica não sei o quê, fica dando dinheiro para pobre, fica ajudando mendigo, né? Uma política assim de preconceito, dizendo, olha, e aí, muitas coisas dentro do serviço público avançou mais lento. Aliás, porque não tinha serviço público organizado no Brasil. O Paulo Henrique é especialista nisso. O Estado brasileiro é um amontoado de coisa, né? O Estado brasileiro veio da colônia, veio do Império, é um misto de patrimonialismo com nepotismo. Só em 88 que teve concurso público, que teve uma institucionalização do Estado, né? E isso na prática até hoje é uma briga. Tem um monte de Estado dentro do Estado, um monte de carreira dentro das carreiras, um monte de nichos, guetos, e nem o setor. Prova disso, quando reúne o funcionalismo público numa plenária, numa negociação, é uma torre de Babel, cada um falando uma língua, né? É assim, não é? Torre de Babel, cada um falando uma língua. Então todos os servidores públicos.
Não estamos falando nem das brigas das tendências sindicais, que esse é um capítulo à parte. Estou falando dos interesses corporativos que estão em disputa. Não tem campanha salarial unificada. E não tem database unificada, primeiro porque não tem parâmetro para ter uma database, e segundo porque o governo sabe que joga com a contradição nossa. O que o governo faz? Fatia a negociação justamente para impedir a organização unitária, para impedir uma organização coletiva. Então é mais fácil. É uma visão liberal, não é não? Eu negocio com esse caso aqui, pronto. Negocio com esse, pronto. Negocio com esse, pronto. Vou negociando separadamente. Para uns eu cedo mais, para outros eu cedo menos. Para um eu avanço alguma coisa, outro recuo. Para uns eu digo sim, para outros eu digo não. E vou negociando caso a caso. Para o Estado é bom isso, né? E para o movimento sindical, a gente tem uma dificuldade enorme de ter coesão. Tanto é que em 88, né, quando teve o direito de legalização dos sindicatos, do serviço público, o movimento sindical do serviço público se organizou diferenciadamente, por um lado, por causa da liberdade e autonomia sindical, que dava o direito de a gente se organizar, quer dizer, dava o direito, que a gente reivindicava o direito de se organizar de acordo com a liberdade e autonomia sindical, de acordo com seus interesses, de acordo com o ritmo de cada setor. Mas, principalmente, quando a gente me corrige, porque também no nosso campo a gente não tinha unidade de um projeto único, ou não tinha unidade e cada um foi navegando de acordo com a possibilidade. Nós que somos do movimento sindical, a gente que estuda isso, trabalha com isso, é uma dificuldade enorme para entender a estrutura do funcionalismo, né? Porque é um conjunto de pequenos grupos, pequenas corporações dentro de uma grande corporação. E aí, para fazer política unitária é dificílimo, complexo para cá, complexo. Você tem, por exemplo, universidade que lá você tem carreira de auditor, tem saúde, tem educação, universidade separada em funcionário, professor, a educação separada em básico, médio, superior. Então você tem um conjunto de alterações, conjunto de dificuldades para fazer a unidade política. Mas então, como eu dizia, passa. Agora vamos mostrar a contradição. Para a gente entender. Para a gente entender a realidade e balançar esses prós e contras. Contradições. Esta frase também não é minha, é uma frase, é uma concepção que vários sociólogos, vários cientistas políticos estudam, dizem isso. No Brasil, nem a esquerda nem a direita tem hegemonia política, na política institucional. Isto é, a esquerda não governa sozinha e a direita não governa sozinha, né? E dentro desse espectro de esquerda e direita tem um campo que não é nem de direita assumida nem de esquerda assumida, que é o fiel da balança, que pesa na disputa política. Vamos colocar a esquerda, sendo bem generoso, vamos colocar a esquerda todos aqueles setores que estão ligados aos movimentos sociais, ligados à esquerda democrática, à esquerda socialista, ligados à sociedade civil, por cidadania, por direitos, enfim, o campo dos movimentos sociais. O pensamento do progresso, do ponto de vista político. E vamos colocar de direita aquelas forças contrárias ao progresso, contrárias à mudança, contrárias à ruptura dessa situação, forças, então, de conservação. Então nós poderíamos dizer assim: de esquerda, forças da mudança, e de direita, forças da conservação. Mudança e conservar. Dentro desses dois espectros de forças políticas, nós temos um amplo meio, que ora ajuda a avançar,